Explica de hoje vai falar sobre a queda na arrecadação tributária. Na última quarta-feira, 22 de abril de 2020, foi divulgado que o Brasil teve o pior mês de março em termos de arrecadação tributária dos últimos 10 anos. Isso significa que o Estado brasileiro, apesar de gastar mais do que arrecada e ter altos impostos, ainda assim está tendo queda em sua arrecadação tributária, ou seja, tendo menos recursos para, em tese, utilizar e empregar em políticas públicas. Bom, primeiramente, isso tende a piorar nos próximos meses, pois esse resultado nem reflete o impacto do coronavírus na economia como um todo, pois a quarentena começou só no dia 22 de março, ou seja, no final do mês. Mas já reflete uma incerteza, pois as empresas pensavam, já estimavam queda no faturamento e, portanto, lançaram mão de compensações tributárias, né? Então, que é quando você tem créditos e débitos simultâneos, você abate esses créditos, né? Paga menos impostos com isso, e as compensações cresceram em 53% em março desse ano em relação a março do ano passado, né? Também teve a queda da atividade da indústria, enfim, a situação econômica já do mês de março já se mostrava difícil. Do mês de abril, então, deve ser ainda mais difícil quando fechar, pois comércios fechados, pessoas consumindo menos, né? E mesmo que quando reabra também os comércios, quando eles voltarem a serem reabertos, enfim, o consumo também tenderá a ser mais lento, pois muitas pessoas estão tendo quedas nos salários, o desemprego deve voltar a crescer, e claro que mesmo também com as lojas abertas, as pessoas também têm receio de consumir, pois enfim, aglomeração de pessoas, tem várias questões que vão dificultar a retomada econômica, né? Mas é importante a gente falar agora dessa questão da queda na arrecadação, pois tem uma frase do economista francês do século XIX que é bem atual para esse momento, que ele dizia que o Estado é a ficção sobre a qual as pessoas acham que podem viver às custas das outras, né? Então, essa frase é importante para a gente refletir nesse momento sobre qual é o papel do Estado nesse momento, né? O Estado deveria estar discutindo, por exemplo, diminuição de gastos ineficientes, né? Claro que vai ser necessário gastar com a saúde, apoiar os informais, enfim, apoiar os desempregados, porém é o momento também do Estado pensar de forma responsável, né? E inclusive cortar na própria carne, né? Cortar altos salários, cortar benefícios penduricalhos, pelo menos nem que seja momentaneamente até a discussão de uma reforma administrativa que é urgente, necessária para o país, né? Mas em termos cívicos é o momento do cidadão e do próprio Estado brasileiro de fazerem esse debate, a sociedade como um todo fazer esse debate, pois apesar de ser um momento de gastar com saúde pública, não é o momento de se abandonar a responsabilidade fiscal. E passada essa crise do coronavírus, é importante, inclusive, você discutir qual vai ser o papel do Estado na retomada econômica, né? Algumas pessoas estão até falando na mídia sobre o suposto plano Marshall, né? Enfim, quem acha que isso vai vir do Estado, o Brasil já está excessivamente endividado, né? A dívida pública já está já beira 80% do PIB, né? Então, na realidade, assim, e vai aumentar ainda mais, né? Porque vai precisar emitir dívida para gastar com saúde, apoiar informais, etc. Mas é preciso ter em mente que se o Brasil quiser, de fato, ter um crescimento real e sustentável, o papel do Estado é justamente se desobrigando de amarras, né? Privatizando, tirando gastos desnecessários, fazendo cortes na própria carne, incentivando o setor privado, não no sentido fiscal, mas no sentido regulatório, a investir, né? A gente aumentar o capex, né? Investir mais e essencialmente aumentar a produtividade. Esse é o caminho para o crescimento. Então, nesse momento é importante a gente não abandonar a responsabilidade fiscal, né? Gastar com o que precisa, mas não abandonar a responsabilidade fiscal. E no segundo momento fazer esse debate sobre o papel do Estado no sentido de dar condições de um ambiente no qual o setor privado possa fazer investimentos consistentes e o Brasil volte a crescer.